Olá, seja bem-vindo a mais uma aula deste curso. Agora nós vamos falar sobre os fundamentos da apologética. John Frame, em seu livro Apologética para a Glória de Deus, nos ensina fundamentos sólidos para a construção em nossa defesa da fé. É importante lembrar, mais uma vez, que a apologética cristã não tem nada a ver com aquela apologia no sentido de pedir desculpas, tá? Tô te dando bastante base para você refutar qualquer tipo de pensamento ao contrário. O sentimento de estudarmos apologética é servir a Deus e a igreja, ajudando os crentes a levar com firmeza a ordem de 1ª carta de Pedro, capítulo 3, de verso 16, que nós lemos na aula passada. Podemos definir a apologética como a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Diante disso, é possível distinguir 3 aspectos da apologética. Primeiro, apologética como prova. Ela traz uma base racional para a fé, ou provando que o cristianismo é verdadeiro. Jesus e os apóstolos, com frequência, forneceram evidências a pessoas que tinham dificuldades para crer que o evangelho fosse verdadeiro. Observe comigo o texto. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. João capítulo 14, de verso 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos. E é isto que vocês creram. 1 Coríntios capítulos 15, de verso 11. A apologética, ela confronta a descrença no crente e no descrente. Segundo, apologética como defesa. Apologética como defesa responde às objeções daqueles que não conhecem a Cristo. Paulo descreve sua missão como defesa e confirmação do Evangelho. Se você olhar Filipenses capítulo 1, de verso 7, muito dos escritos de Paulo no Novo Testamento é apologético nesse sentido. Pense como muitas vezes ele responde a objeções de pessoas imaginárias ou reais na carta aos Romanos. Pense como Jesus lida com as objeções de líderes religiosos no Evangelho de João. Terceiro, apologética como ofensiva. A apologética como ofensiva, ela ataca a tolice do pensamento do descrente. Vamos entender isso. À vista da importância do número, não é de surpreender que haja quem defina a apologética como a defesa da fé. Contudo, essa definição pode ser enganosa. Deus chama seu povo não apenas para responder às indagações de descrentes, mas também para atacar a falsidade. O apóstolo Paulo dizia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, de verso 4 a 5. O pensamento do cristão não é insensato. Segundo a Escritura, é uma das funções da apologética e é dispor a tal insensatez como aquilo que ela realmente é. No versículo tema aqui desse curso que nós estamos tratando, de 1ª carta de Pedro, capítulo 3, de verso 15, começa dizendo o seguinte: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O apologista tem de ser crente comprometido com o senhorio de Cristo. Alguns teólogos representam a apologética quase como se fosse uma exceção desse compromisso. Dizem-nos que, quando argumentamos com os descrentes, devemos não argumentar com base em critérios ou padrões derivados da Bíblia. Argumentar dessa maneira, eles dizem que seria tendencioso. Devemos antes apresentar ao incrédulo um argumento sem preconceito, um que não tenha suposições religiosas contra ou a favor, um que seja neutro. Segundo essa visão, deveremos usar critérios e padrões que o próprio descrente possa aceitar. Assim, a lógica, fatos, experiência, razão e coisas como tais se tomariam fontes da verdade.
Isso significa que o apologista tem de santificar a Cristo como Senhor em seu coração e com a sua conduta. O nosso argumento tem de ser uma exposição do conhecimento e da sabedoria baseado sim no temor do Senhor, e não uma exibição de palavras rebuscadas da incredulidade. O argumento apologético, em tudo o que fazemos, ele tem que revelar a verdade da palavra de Deus. Aceitamos a autoridade de Deus ou a rejeitamos, e não aceitá-la é pecado. Eu tenho uma pergunta para você. Qual será a utilidade, o propósito e o valor da apologética? Vamos lá? Uma vez que a apologética e a pregação são áreas perspectivamente relacionadas, os benefícios das duas são os mesmos. Como a pregação se dirige à conversão dos perdidos e à edificação dos santos, assim também se dá com a apologética. Para o cristão, a apologética, ela reafirma a fé à medida que expõe a racionalidade da Escritura. Essa racionalidade também se dá ao crente em uma fundação intelectual, uma base para a fé, para tomar decisões na vida. A apologética não é essa fundação, mas expõe e descreve a fundação apresentada na Escritura e as maneiras em que deveríamos, segundo a Escritura, construir sobre este fundamento. Para o incrédulo, Deus poderá usar o arrazoado apologético para varrer racionalizações, argumentos pelos quais o sujeito resiste à conversão. A apologética poderá também prover evidência que conduz a uma mudança na convicção. Não estamos dizendo que a falta da evidência é o descrente. Ela está cercada de evidências na criação. E sim, mesmo em relação à existência de Deus, a Escritura, ela está repleta de evidências da verdade e outras doutrinas cristãs. O apologista poderá formular todas essas evidências de maneira provocativa, atraindo para elas a atenção do incrédulo. E poderá também aplicar as suas objeções a questões particulares. Em relação àqueles que nunca chegaram à fé, a apologética ainda assim estará fazendo o trabalho ordenado por Deus. Tal como na pregação, de novo, a apologética soma a sua condenação. A falha em se arrepender e crer a despeito da fiel apresentação da verdade acarreta a mais severa condenação. A pergunta que eu tenho para você agora, quais são os perigos? Vamos lá? Está preparado? Então vamos lá. Tiago adverte a igreja dizendo assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vocês mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago capítulo 3, de verso 1 a 2. Olha que forte isso, né? Se não nos dedicarmos ao ensino, nossos erros poderão afetar quase que só a nós mesmos. Mas se ensinarmos, nossos erros poderão afetar os outros. Eu e você, todos que ensinam, seremos julgados com maior severidade. O apologista é, como já indicamos, um mestre, portanto, a advertência escrita feita aos mestres cabe também ao apologista. Bom, vamos lá. Eu quero ser mais específico agora. Em nosso versículo tema, primeira carta de Pedro, capítulo 3, de verso 15 a 16, Pedro diz que os apologetas guardem boa consciência, de maneira que aqueles que falam contra eles sejam envergonhados. É interessante que Pedro não insiste que os apologistas sejam inteligentes e conhecedores, embora essas qualidades sejam certamente úteis, não é verdade? Mas sim que vivam de uma maneira consistentemente piedosa. Piedade é conformidade de fazer o bem. Ele nos fornece um padrão prático para uma disciplina que nos inclinamos a considerar como se fosse apenas teórico. Para ser ainda mais específico, os apologetas estão sujeitos
aos mesmos pecados que todos os demais, mas ao longo dos anos, eles se verão mais especificamente tendentes a pecar em duas áreas. Quando a gente observa nos termos de Efésios, capítulo 4, de verso 15, diz que para falarmos a verdade em amor, podemos dizer que alguns apologistas têm sido às vezes culpados de falar falsidades e às vezes de falar a verdade sem amor, não é verdade? O Novo Testamento, com frequência, condena a polêmica contra o falso ensino em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. É marcante como muitas heresias podem ser traçadas a motivos apologéticos. Precisamos nos posicionar sim, não podemos ser omissos. Isso não significa, gente, que devemos atacar as pessoas, e sim mostrar a fé com a palavra e conduta. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, de verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, de verso 18. Observe também que aquele texto que nós citamos, que é o nosso texto tema, diz que ele destaca, Pedro, as virtudes da mansidão e do temor. Mansidão é a maneira do amor em pacificação. É uma característica oposta ao espírito contencioso. Mas vamos observar agora o último tópico desta aula, que é a responsabilidade de Deus e a nossa responsabilidade. A relação entre soberania divina e a responsabilidade humana é um dos grandes mistérios da fé. É isso mesmo. Fica claro que na Escritura, que em qualquer caso, são reais e são importantes. Será de grande valor para a nossa apologética que mantenhamos esse equilíbrio entre a soberania divina e a obediência humana. Nesse sentido, a apologética é uma obra soberana de Deus. Ele é quem persuade a mente e o coração do incrédulo. No entanto, não há lugar para o apologeta humano. Ele tem a mesma posição do pregador mencionado em Romanos capítulo 10, verso 14. Na verdade, ele é um pregador. Acompanhe comigo o texto aí na tela. Vamos lá? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Este texto é muito profundo. Apologética e pregação não são duas coisas diferentes. São tentativas para alcançar os descrentes para Cristo. A pregação é apologética porque objetiva a persuasão. Apologética é pregação porque apresenta o evangelho para conversão e santificação. Na verdade, as duas atividades têm diferentes perspectivas ou ênfases. A apologética enfatiza o aspecto da persuasão racional, enquanto a pregação enfatiza a busca de mudanças piedosas na vida das pessoas. Mas vamos pensar, se a persuasão racional é uma persuasão do coração, então significa a mesma coisa que mudança piedosa. Faz sentido? Mas Deus é o que persuade e converte e que opera por intermédio do nosso testemunho. O Espírito é aquele que converte, mas ele normalmente trabalha por meio da palavra. A fé moldada pelo Espírito é confiança em uma mensagem, uma promessa de Deus. Se você observar o texto de Gênesis, capítulo 1, de verso 2 e 3, Salmos 33, nos mostra que a terra foi formada pelo Espírito e pela palavra. Assim, Deus opera outra criação nos seres humanos pecadores, mediante a sua palavra e o Espírito. Você vai encontrar referências nos seguintes textos. João capítulo 3, Romanos capítulo 1, de verso 16, Tiago capítulo 1, verso 18, 1 Pedro capítulo 1, de verso 23. Mas como já vimos, a obra do Espírito é necessária,
mas ele trabalha iluminando e persuadindo nossos corações a crer nas palavras de Deus. Portanto, como já indicamos, o Espírito é necessário, mas também é o pregador apologeta. A obra do pregador apologeta é a de apresentar a palavra, e não a tarefa de simplesmente ler a palavra, mas de pregá-la, isto é, expor a palavra e aplicá-la aos ouvintes, mostrando sua beleza, sua verdade, sua racionalidade. O pregador apologeta, ele busca combater as falsas impressões dos descrentes e apresentar a palavra como ela realmente é. É esse testemunho que o Espírito também dá testemunho. Nossa discussão aqui neste vídeo sobre a soberania divina e a responsabilidade humana também ajudará você a responder àqueles que insistem que a Bíblia precisa ou não de defesa. O fato é, ela é suficiente. Certa vez, perguntaram para um príncipe dos pregadores chamado Charles Spurgeon se era preciso defender a Bíblia. Ele disse, prefiro antes defender um leão. Bom, certamente é verdadeiro que a Escritura assistida pelo Espírito é suficientemente poderosa. Ela defende a si mesma, dando razões para aquilo que diz. Pense sobre todos os portantos que há na Escritura, como em Romanos capítulo 8. A Escritura não diz meramente que creiamos e façamos certas coisas. Ela diz que devemos fazer estas coisas em virtude de certas razões. Então isso significa que a Escritura defende a si mesma, demonstrando seu raciocínio. Quando nós, pastores, evangelistas, pregadores, humanos, expomos a Escritura, estamos expondo esse raciocínio. Portanto, defendemos a Escritura usando as próprias defesas da Escritura. Precisamos lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Prega a palavra e insista a tempo e seja oportuno. Quer não corrige, repreenda e exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu espero que você tenha sido abençoado até aqui. Espero você na próxima aula.